Pronto. Então, também é chamado de desenhos de pesquisa, porque é como essa pesquisa ela vai se desenvolver, se dar, né? Então, tipos ou desenhos de pesquisa. Então, o desenho do estudo, ele determina o tipo de abordagem metodológica que será utilizada para realizar a pesquisa. Que abordagem metodológica eu vou usar? Qual caminho eu vou seguir para chegar a um resultado? Portanto, ela influencia diretamente na definição de características básicas do estudo. Ela define praticamente tudo do estudo, porque a partir do tipo de estudo que eu vou realizar, é que eu vou saber quantos participantes mais ou menos eu preciso, quanto tempo vai durar essa minha pesquisa. Então, a partir do desenho do meu estudo, do tipo de estudo, do tipo de metodologia que eu vou usar, eu vou saber quais serão as características dessa minha pesquisa. E é necessário avaliar se há meios e instrumentos necessários para a realização do mesmo. Eu não posso escolher um tipo de pesquisa que eu não tenho condição de realizar. Por exemplo, eu quero saber se um determinado tipo de medicamento é bom ou não é. Para você fazer essa pesquisa, é necessário várias coisas, são necessários vários grupos de pessoas, é necessário um acompanhamento maior, assim, que leve mais tempo, são necessários muitos pesquisadores, uma equipe boa. Então, eu vou ter tudo isso. Então, primeiro eu avalio o que é que eu tenho, onde eu posso realizar meu estudo, eu tenho os instrumentos necessários para saber que tipo de pesquisa eu consigo desenvolver. Então, os tipos de estudo têm várias classificações. Essas classificações, elas variam muito conforme os autores. Então, aqui eu estou me baseando pelo livro do Gil, que é como preparar um projeto de pesquisa. Mas cada autor tem uma diferençazinha na classificação, coisa pouca, mas eles diferem um pouquinho. Então, aqui a gente vai estudar os tipos de estudos de acordo com 3 categorias: quanto à natureza do estudo, quanto à abordagem do estudo e quanto ao aspecto temporal. Então, quanto à natureza do estudo, eles podem ser observacional ou experimental. Quanto à abordagem, o estudo pode ser quantitativo ou qualitativo. E quanto ao aspecto temporal, ele pode ser transversal ou longitudinal. Então, a gente vai ver cada um desses mas vamos focar mais nos estudos observacionais. Então, quanto à natureza, o estudo ele pode ser observacional ou experimental. Qual a diferença? O observacional, o pesquisador simplesmente observa ou um participante, ou um fenômeno, ou uma característica, sem intervir ou modificar qualquer aspecto que esteja estudando. Então, eu vou simplesmente observar um fenômeno, observar um fator. Eu vou observar e, a partir dessa observação, eu vou descrever alguma coisa, eu vou verificar algo, eu vou analisar alguma coisa, eu vou identificar algum fator. Então, eu observo e aí eu faço minha pesquisa com base nessa observação, sem intervir na realidade. Então, esse estudo observacional é muito utilizado na graduação, muito utilizado em pós, em mestrado. No meu mestrado, o estudo foi observacional. É um tipo de pesquisa muito usado e muito importante. Diferente do experimental. Então, no observacional, o pesquisador ele vai olhar ali, vai observar
o que está acontecendo, vai observar um fenômeno, vai observar uma doença e vai, a partir daquela observação, aí entra o objetivo do pesquisador. Ele vai descrever algo, ele vai caracterizar algo, ele vai comparar, mas só por meio da observação. Ele não vai interferir em nada, diferente do estudo experimental. No estudo experimental, o pesquisador não se limita à simples observação, ele vai interferir no fenômeno ou na realidade pela modificação de um determinado fator. Então, no estudo experimental, eu vou não só observar, mas eu vou intervir, eu vou modificar aquela situação, aquela realidade. Um exemplo, eu tenho aqui pacientes que tenham, por exemplo, paralisia facial. Então, eu vou fazer um estudo porque eu quero saber qual técnica é melhor para tratar a paralisia facial. Então, eu vou intervir nessa realidade. Ali estão meus pacientes com paralisia facial e eu vou intervir naquela paralisia facial. Eu vou aplicar uma técnica naquela paralisia facial e depois eu vejo os efeitos, se melhorou, se não melhorou, o que foi que deu certo, o que foi que não deu. Então, o estudo experimental, o pesquisador, de alguma forma, ele interfere naquela realidade. Outro exemplo, eu tenho, por exemplo, por exemplo, aqueles kinesiotaping que eu falei, né? Aquelas faixas elásticas ou aquelas bandagens terapêuticas que são tipo um adesivo. Eu quero saber se elas funcionam ou não. Então, em um grupo eu vou intervir, eu vou colocar, vou fazer uma aplicação daquela bandagem terapêutica e no outro grupo eu não vou. Então, eu vou intervir naquela realidade por meio da aplicação de uma bandagem terapêutica. Então, esse estudo ele é experimental, porque o pesquisador ele não só observou a situação, por exemplo, viu que tinham pessoas, por exemplo, com lombalgia, dor na coluna lombar. Não, ele não se contentou só em observar que tinham pessoas com lombalgia. Ele observou e ele decidiu intervir naquela realidade. Em um grupo eu vou botar a bandagem terapêutica e no outro grupo eu não vou botar. Então, eu vou intervir naquela realidade e vou comparar para saber qual que se deu efeito, se não deu, se ficou a mesma coisa. Então, no estudo experimental, o pesquisador, de alguma forma, interfere na realidade. Vocês entenderam? Então, vocês devem estar pensando, então o estudo experimental é muito importante. Realmente, ele é muito importante. Estudos de medicamentos são experimentais, estudos para validação de técnicas, por exemplo, uma técnica da fono é um experimental, uma técnica da fisioterapia, será que funciona? Será que não funciona? É um estudo experimental, mas os estudos observacionais também são extremamente importantes e a gente vai ver isso. Então, esses estudos eles se subdividem, né? Então, o estudo observacional ele se subdivide em descritivo e analítico, e os estudos experimentais se dividem em quase experimental e ensaio clínico randomizado. Mas a gente vai focar nos estudos observacionais descritivos. Primeiro, porque é o que a gente mais usa na graduação. Segundo, porque eu quero que vocês aprendam. Então, eu não quero passar um horror de conceito para vocês não conseguirem pegar. Então, é melhor a gente focar no que é mais importante nesse momento para vocês, que são os estudos observacionais descritivos, ok? Então, os estudos observacionais descritivos
o relato de casos, série de casos, estudo de prevalência e de incidência. O analítico, ele faz uma análise de causa e efeito. Por exemplo, o que é que causa determinada doença? Qual o efeito de tal remédio? Sabe? Ele é um pouquinho mais complexo porque faz essa relação de causa e efeito. Mas a gente vai focar no descritivos. Então, os estudos observacionais descritivos. A pesquisa descritiva tem como objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno, ou então o estabelecimento de relação entre as variáveis. Então, ela vai descrever as características de um fenômeno, as características de uma população. E na ciência isso é muito importante, porque eu preciso conhecer os fenômenos. Por exemplo, eu preciso conhecer uma doença, eu preciso conhecer os fatores de risco para aquela doença, eu preciso conhecer, por exemplo, uma população que é mais acometida por tal doença. Então, é extremamente importante. E ele não analisa o porquê o fenômeno ocorre. Então, eu não quero saber nos estudos descritivos, por exemplo, por que o Covid-19 acomete mais idosos. Não é o meu objetivo no estudo descritivo. No estudo descritivo, por exemplo, eu vou descrever a população que é mais acometida pelo Covid-19, mas aí por que isso acontece, como isso acontece, já não é com esse tipo de estudo, entenderam? Então, ele vai apenas observar. Oi? Isso, isso. Sol. Não vai interferir, nem vai fazer uma relação de causa e efeito. O Covid-19, eu fiz um estudo, eu descobri que ele acomete mais idosos. Por que isso acontece? Como isso foi acontecer? Eu já não faço um estudo descritivo para saber isso. Aí eu pego outro tipo de estudo. Porque, como tem aqui, ele apenas observa, registra e descreve as características do fenômeno. Então, vamos aprofundar mais para vocês perceberem que isso é extremamente importante. Eles fornecem dados para as políticas de saúde, pois respondem à pergunta: quando, onde e quem adoece? Então, num caso como esse, se a gente não tivesse esse tipo de estudo, como que a gente iria saber que a população mais acometida é de idosos e grupo de riscos? Mas aí quem são o grupo de riscos? Estudo descritivo também para saber quem é o grupo de risco. Eu sei que são pessoas com doenças crônicas. Outra pergunta: todas as doenças crônicas? E estudo descritivo para saber quais doenças crônicas se encaixam no grupo de risco do Covid-19. Tudo isso é estudo descritivo. Eu não vou mexer com ninguém, não vou fazer tratamento de Covid-19 com ninguém, não quero saber por que acomete mais idosos e pessoas em grupos de risco, eu só vou descrever. E veja na nossa realidade atual como isso é importante. Se eu não descrever esse fenômeno, se eu não souber quem é o grupo de risco, onde que se está adoecendo mais? Se adoece mais em São Paulo do que em Teresina. Por que isso é importante? Porque, por exemplo, se o Ministério da Saúde tem uma verba, ele vai mandar essa... Não, tem verba não, tem respirador mecânico, né? O aparelho que faz com que o paciente respire dentro da UTI. Se o Ministério da Saúde tem um lote de ventiladores mecânicos, onde adoece mais? Eu vou mandar esse lote para Teresina ou para São Paulo?
onde tem mais casos. E como que eu sei que tem mais casos em São Paulo? Estudo descritivo. Então, são extremamente importantes para a saúde pública e para a ciência também, para guiar nossas orientações para os pacientes, para guiar nosso atendimento clínico. Então, a pesquisa descritiva, ela determina a distribuição das doenças e as condições relacionadas à saúde e à doença. E isso é extremamente importante dentro da prática clínica. Então, exemplos de pesquisas descritivas. Número de casos de dengue em habitantes rurais. É uma pesquisa descritiva. Eu vou saber como é que está o número de casos, o índice de casos de dengue em habitantes rurais. Ah, isso é importante? Por quê? Será que se o número de casos de dengue estiverem altos, será que esses habitantes rurais estão sabendo se prevenir contra a dengue? Será que eles sabem as medidas de higiene, as medidas básicas de prevenção? Preciso de um estudo para saber isso. Outro exemplo, características sociodemográficas dos pacientes que sofrem de artrite reumatoide. Lembra que o perfil sociodemográfico inclui sexo, idade, escolaridade, essas coisas. Então, quem adoece mais de artrite reumatoide? Eu preciso saber as características dessa minha população. Por que, professora? Porque quando eu for fisioterapeuta formado e eu tiver um exemplo, um perfil claro de artrite reumatoide na minha frente, por exemplo, eu vi que quem adoece mais de artrite reumatoide é mulher de tantos a tantos anos. Então, se eu tenho uma mulher de tantos a tantos anos com características muito parecidas com artrite reumatoide, eu já vou saber, opa, ela é o perfil de pessoa que tem artrite reumatoide. Então, isso é muito importante na prática clínica. Outro exemplo, distribuição dos casos de microcefalia em bebês nascidos no período de 2015 a 2018. Onde que estão adoecendo mais nessa época, né? Qual o estado que teve mais microcefalia? Qual o período que teve mais microcefalia? Então, tudo isso é importante para a gente fazer políticas públicas de saúde, para a gente dar uma ajuda, né, com relação ao governo, ao Ministério da Saúde. Então, vocês começam a perceber a importância da pesquisa descritiva. Entenderam? Então, aqui eu trouxe um exemplo de artigo, né, que é uma pesquisa descritiva. Aqui, ó. Aqui o título: Violência sexual, estudo descritivo sobre as vítimas e o atendimento em um serviço universitário. Então, é um estudo descritivo. Ele não quer intervir nessas vítimas, não quer fazer um tratamento nessas vítimas, não quer fazer uma prevenção. Ele vai descrever as vítimas e o atendimento. Então, tá aqui, aqui nessa... Oi? Não precisa. Essa informação, ela geralmente vem na parte metodologia. Toda metodologia, geralmente a gente começa assim: trata-se de um estudo observacional, descritivo, do tipo estudo de caso, ou então trata-se de uma pesquisa observacional, descritiva, um estudo de prevalência, entendeu? E aí eu posso ir aumentando de acordo com aqueles tipos de pesquisas que eu falei. Trata-se de um estudo observacional descritivo com abordagem quantitativa, entendeu? Isso vem na metodologia, mas a gente pode botar, se o pesquisador quiser botar no título, tudo bem, mas obrigatoriamente tem que vir na metodologia. Então, tá aqui, ó, esse trabalho objetivou caracterizar a população de mulheres
que sofreram a violência e descrever as características da agressão e do atendimento. Então, eles vão descrever só. E aqui está o resultado, ó. Avaliadas tantas mulheres, a maioria branca, solteira, sem filhos, com média de idade de 23 anos, escolaridade tal. Aqui eles descrevem a violência, principalmente à noite, na rua, por agressor desconhecido, etc. Eles vão apenas descrever. Isso é importante? É importante para a saúde e é importante para a ciência, porque eu preciso saber o perfil de pessoas que estão mais sujeitos a acontecerem isso, porque quando eu estiver na clínica, na clínica, gente, que eu falo é na vida profissional, clinicando, atendendo. Então, essa informação é importante, no caso aqui de um psicólogo, no caso de uma médica ginecologista. Então, tudo isso é importante, porque é conhecimento e soma ao conhecimento daquele profissional para o atendimento daquela pessoa. Ok?